Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito boa noite. Hoje nós temos uma live super especial. Eu convidei 3 mães que vivem a realidade do autismo, cada qual com a sua realidade. E hoje elas vão contar um pouquinho da rotina, um pouquinho sobre o filho delas e também sobre elas, tá bom? As nossas convidadas estão chegando. Boa noite, Cris, tudo bem? Fabi, tudo bem? Boa noite. Oi, sejam muito bem-vindos. Já vou chamar aqui as minhas convidadas, para a gente não perder tempo. Boa noite para minha mãe, meu marido que está presente também na live. Flávia, Memórias, Rebeca, né? Rebeca, Leila, Natália, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho 3 convidadas muito especiais, assim como vocês são também. E fica aqui o meu convite para esse projeto de lives, é um projeto muito lindo. Eu dou voz às famílias atípicas, independente da deficiência oculta, tá bom, gente? Eu vou convidar aqui a Adriana, Cristino, Adri... Hoje eu estou sem filtro, porque eu não quero que a minha live trave. Eu quero proporcionar uma live bem bacana para vocês. Débora. Oi. Olá, meninas. Oi. Não tem como Adri, acho que a Adri tá virando a câmera. Tá bom. Carol, boa noite, Carol. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Quer pegar a cadeira e sentar aqui, mamãe? Mãos atípicas. Pronto. Gê, boa noite. Seja muito bem-vinda. Tá bom. Obrigada, filho. Estou tentando fixar aqui o meu comentário. Já foi, eu acho, né? Deixa eu ver. Foi, fixou. Eu vou deixar os comentários desativados só um pouquinho, até que as mães cheguem e se apresentem. E depois eu aciono aqui, eu ativo novamente para vocês poderem interagir, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só falta a Ju. Deixa eu ver se a Ju tá chegando. Jujuba. Ju. A Ju ainda não chegou. Dri, conseguiu virar a câmera? É Dri e Drica, viu, gente? São 2 Adrianas. E 2 Ju. É a dupla, né? Eu, Ju, a Juliana e 2 Adrianas. Muito boa noite para quem está chegando agora. Hoje nós vamos bater um papo de mães atípicas. Claro, em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, eu vou desativar um pouquinho os comentários e a Adri saiu. Para que as meninas se apresentem e depois eu ativo. Está me ouvindo bem, Dri? Tô, só tá eu, saiu a Ju e saiu a Dri. Eu nem vi a Ju entrar, na verdade. Ó, a Adri tá aqui. Vou mandar de novo o convite. Aí a Ju, achei. Pronto. Nossa, a tarde entrou tão rapidinho, né? Oi, Dri. Olá. Agora só falta a Ju. Eu falei para a Adriana, Adri, que somos dupla e dupla, né? Porque é Ju e Ju, eu não tinha me tocado. Verdade, só falamos de 2 Adriana, mas não de 2 Ju. Oi, Ju, tudo bem? Tá toda bonitona. Oi, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus.
Bom, eu desativei um pouquinho os comentários para que a gente consiga assim se apresentar. Depois eu vou abrir novamente, porque eu gosto de live interativa, eu gosto que as pessoas participem, né? Eu acredito que sem os nossos seguidores a gente não é nada. E eu dou muita importância à voz de todos, independente como seja. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliene, eu sou pedagoga, formada pedagoga, porém não exerço mais a minha profissão como pedagoga. Hoje eu brinco que eu sou a pedagoga exclusiva do Davi, do meu filho. O Davi foi diagnosticado aos 6 anos de idade com autismo. Um ano depois, teve o diagnóstico de deficiência intelectual também. E desde então, depois, né, claro, do meu momento de luto, porque eu acredito que todas já passaram por isso, algumas estão passando, e a gente respeita o momento e a fase de cada família. Eu passei por esse momento, não por não aceitar o meu filho, mas sim por medo, insegurança, medo do novo, né? Do que poderia ser do futuro do meu filho e até mesmo do presente, porque a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito cruel e que poucas pessoas exercitam a verdadeira empatia. Então, hoje, eu tenho um projeto aqui no Instagram de lives, dando voz a todas as famílias atípicas, independente da deficiência, não é só o autismo, porque o meu trabalho hoje é levar a conscientização do cordão de girassol, que vem ganhando espaço no Brasil todo, graças a Deus. E o cordão de girassol, ele identifica todas as pessoas com deficiências ocultas, síndromes e doenças raras. Então, hoje eu convidei a Adriana, de Guarulhos, a Adriana de Sumaré e a Ju, de Campinas, para esse bate-papo, cada uma na sua realidade, todas são mais atípicas, e eu vou dar a voz agora para vocês se apresentarem. Primeiro, Dri, de Sumaré. Adriana. Olá, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo, né, a Adri de Guarulhos, já conversei várias vezes com ela, a Juliana a primeira vez, é um prazer. A Ju vem sendo uma parceira minha em vários aspectos, né? E isso só nos fortalece com essa união, né? Muito bom. Então, eu sou Adriana Cristino, sou de Sumaré, tenho 47 anos, sou representante comercial, meio que fora do mercado, mas ainda tenho algumas coisas. Mas tenho 2 filhos, o Franklin, que é o primeiro de 28 anos, e o Nicolas, né? Nicolas, de, bem dizer, 15 anos. Agora, em abril, ele completa 15 anos. E desde então, né, a maternidade é aquela transformação e mudança mesmo de tudo, né? Casa, família, carreira. Então, é uma transformação. E como o Nicolas, desde bebê, é um bebê severo, já iniciou a ser severo, então ele precisou da escola especial desde bebê. Então eu não me uni, não vesti a camisa da inclusão educação, porque ele era da inclusão, não era de inclusão, ele era da educação especial. Então eu fugi um pouco da briga da inclusão da educação, porque não era a minha realidade. E eu fui para a realidade que eu senti na pele, que era a inclusão social. Essa é a minha briga de 15 anos na inclusão social, que é festas, passeios, amigos, companheiros, lugares de lazer. Então, eu venho buscando muito essa inclusão, que é o meu trabalho hoje, a inclusão social. Porque sem isso, né, a gente não vive também. Então, a inclusão não é só a inclusão da educação, exigências de escola, aceitação, tudo, mas não. A social para mim, né, eu acredito que é a mais importante, porque envolve toda a família e todos os dias, né? Todos os dias.
Então, é uma necessidade muito grande que a gente precisa dessa empatia fora, porque é no comércio, é em todo lugar, a gente precisa dessa inclusão, e é a grande dificuldade, né? Verdade. O Nicolas é severo, né? Ele é severo, é não verbal. Só de bebezinho que ele chegou a falar não, dá, mas daí por diante não. Ele usa muito, é uma ecolalia vocal, que é muitos gritos, pula muito, corre muito, é muito sensorial, né? Então, assim, de 2 anos, 2 anos e meio, a gente vem numa terapia intensiva, multidisciplinar, que graças a Deus eu consegui chegar até essas terapias depois de muitos anos de luta. Eu consegui chegar na terapia intensiva, multidisciplinar, porque ele sempre frequentou uma escola especial, tinha as terapias, mas todos nós somos, né, cabeludas de saber que é pouco, né? É muito, tudo para eles é pouco, então é tudo muito intensivo, tem que ser. Então, as terapias ele sempre fez, mas não com a qualidade e necessidade que era para ele. Então, de 2 anos e meio para cá, eu consegui chegar nessas terapias, onde a gente está no treino de comunicação alternativa, que é o uso dos PETs, com figuras, né, alternativas, onde ele consegue fazer aquela troca. Pedir, a gente dá, né, o que ele quer com algumas figuras. Está numa fase ainda pequena, mas tudo para eles é um avanço a cada dia, né? Verdade. Verdade, Dri. Eu vi pessoalmente uma vez, né, que eu fui na sua casa, eu achei super interessante. E a Adriana até compartilhou com a gente no grupo algumas imagens, porque nós temos essa troca, né? E isso é muito importante. Muitas crianças, muitas famílias que estão iniciando agora não têm conhecimento. Eu mesma não tinha, né? Conheci através da Adriana, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto pessoalmente essas PECs. Eu achei muito interessante mesmo. É porque é uma técnica que a gente só consegue introduzir com a ajuda de um profissional, né? O profissional tem que estar por trás, fazendo lá e a família fazendo em casa. Então, isso a gente só abre esse leque para quando a gente tem essa ajuda profissional. Então, assim, a importância dos terapeutas é muita na nossa vida, né? Então, é assim, acaba incluindo tudo. Então, sem uma terapia adequada, fica tudo atrasado. Não que não vai, né, acontecer, mas atrasa bastante. O severo, né, assim, muita gente classifica o autismo como é lindo, eles são inteligentes, eles são hábeis, mas tem a parte do severo, que é poucas vezes visto, né? Aí acabam romantizando, muita gente morre de medo do autismo pelo romantismo, muita gente morre de medo desse romantismo de todo mundo achar que o autismo são todos iguais, e pelo contrário, são todos muito diferentes um do outro, mesmo dentro do severo, um é diferente do outro, dentro do leve, dentro de qualquer outro grau, um é diferente do outro. Sim. Então, assim, nós, famílias, temos que viver constantemente em adaptação. É assim, o dia inteiro se adaptando. Adaptando em trajetos de andando de carro, adaptando internamente na parte física da casa, tampando interruptor com prato e durex, mudando aonde liga uma luz, travando geladeira. Eu ia falar da geladeira agora. Tem a trava da geladeira, porque a porta da geladeira já foi umas 3 vezes para o chão. Então, assim, tão cedo eu não posso nem trocar de geladeira, porque essa geladeira leva pancada o dia todo, todos os dias. Então, assim, são adaptações que nós, famílias, temos que adequar. Não importa quantos moram na casa, se é 2, se é 3, se é 5, se é 10. Todos têm que se adaptar conforme a regra deles. Sim, é incrível, né? É incrível, é incrível. Fora a adaptação do salto de idade, né, Dri? Quando é pequeno é uma adaptação, aí
quando vai para a fase infantil é outra, quando vai para a fase adolescente é outra. Além do autismo, são seres humanos que têm fases da vida. Então, a gente tem que acha que o jogo terminou, vem um outro grau. Ao ser humano normal, entendeu? Então, há momentos que você tem que fazer adaptação, por exemplo, o salto para a adolescência, quer dizer, você tem que lidar com a adolescência e você vai ter que lidar o autismo junto, que o meu mesmo, que está na adolescência aí, né? Então, tem algumas coisinhas que eu estou percebendo da adolescência que é hormonal. Isso não vai... o cognitivo, o neurológico, não vai mexer com o hormonal do corpo. Então, isso é complicado. Mas o Nicolas é uma criança como se ele tivesse 2, 3 anos de idade. As artes, essas adaptações que eu falo, igual a porta do banheiro tem que viver trancada, fechada, porque ele agora aprendeu a abrir a torneira, né? Abre a torneira, passa a mão e vai embora, deixa a torneira aberta. Para ele é normal. E não dá tudo. Normal. Então, assim, tem que manter a porta fechada. Já era antes, porque ele entrava, jogava todas as toalhas de banho e ia embora. Então, assim, são o severo como se fosse uma criança eterna de 2 anos em casa, né? Ele usa fraldas, mas os hormônios, né, de 15 anos tá aí, a flor da pele, né? E a gente começa também outras adaptações. Então, assim, constantemente essa adaptação. E uma coisa que eu sempre alerto algumas amigas, famílias que chegam assim muito pra gente, que inclusive essa semana teve uma demanda, hoje mesmo eu já aceitei não sei quantas famílias de autista no meu Facebook. Está muito grande. A gente pensa que está acabando as famílias de autismo que a gente já tem. Não temos todos. Não temos. E o que preocupa é isso. A família chega, o médico falou que é um grau leve. Né? E isso às vezes assusta, porque nós que já estamos na caminhada aí, a gente entende que de leve a gente não sabe, ninguém sabe o manual do leve. Não existe um manual para nenhum. Pode virar um severo, e as pessoas não dão essa devida atenção. É um grande perigo para mim, um profissional que fala para uma mãe que está com uma criança de 2 anos de idade: ai, mãe, não se preocupe, é um grau leve. Eu me preocupo muito com isso, com essa família que está recebendo esse diagnóstico. Está recebendo o diagnóstico do autismo, concordo, muito bom. Cedo, porque é precoce, vai entrando nas terapias. Mas é ruim que ilude a família com o grau leve. Porque de leve a gente nunca sabe. Eu fui, né? Por mais que o meu já tinha a deficiência intelectual desde o bebê já estava na APAE, não foi falado em grau, mas eu achava que ia ser nós, logo ele sai daqui da APAE, logo. Eu tinha essa ilusão, né? Então, é um perigo, né? É um perigo para a cabeça da família, né? Mesmo porque algumas famílias, infelizmente, não aceitam logo de cara e vai estendendo, vai empurrando com a barriga a questão da escola, porque eu já tive alunos de chegar a procurar o profissional encaminhar para as intervenções, que são as terapias, né? E a família não aceitar, não iniciar a terapia, né? Enfim. Isso. Não achar necessário. Não precisa. Na realidade, eu sou esse caso que a Ju, eu posso colocar como exemplo. Não é um exemplo legal, mas eu uso como exemplo até para servir de exemplo para algumas mães não cair, talvez nesse eu tenho o Ryan, ele tem 15 anos, ele foi diagnosticado com um grau leve, só que antes disso, o que aconteceu? Comecei a ter problemas na escola, porque assim, ele tem algumas estereotipias, assim, mas que acaba confundindo um pouco, talvez com mãe, a birra, tal. Então, foi meio difícil o diagnóstico e tudo mais. A gente só pendeu para este lado, por quê? Porque uma das escolas nos apontou que ele precisaria de uma psicopedagoga. Nós procuramos, aí eu fui para essa psicopedagoga, na terceira sessão dele de terapia, ela virou e falou para mim que ele era autista, e eu falei que era louca.
simplesmente cancelei. Ele não fez mais a terapia. Eu fiquei 1 ano com o Ryan sem fazer terapia. E os problemas só foram aumentando no colégio, só foram aumentando, até uma hora que aí, nesse mesmo colégio, assim, houve uma discriminação muito grande, porque não era tratado, não dava a devida atenção que deveria dar. Sim. Aí foi quando a coordenadora do ano seguinte me chamou e falou assim: Adriana, nós estamos perdendo o Ryan, a gente precisa ajudar ele. Aí ela me deu o contato dessa psicopedagoga, e por isso que uma vez eu falei para a Ju, talvez eu vivi o luto lá atrás sem perceber, né? Sim. Aí ele começou a ir nessa psicopedagoga e fizeram todos os PAC, testes e tudo mais, né? Porque é outra coisa que eu acho que numa próxima oportunidade, se conseguisse, era legal colocar uma live disso explicando. Sim. Gente, o autismo não tem um exame igual o exame de sangue que vai mostrar lá. Autismo, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que deve ter muita gente aqui que me conhece, que sabe o que eu estou falando. O autismo não tem um exame de sangue, de urina, ou um neurológico que mostra. O que acontece em alguns momentos, algumas comorbidades que alguns autistas têm, como epilepsia ou processamento auditivo central afetado, que vai constar e junta-se com o laudo dos outros profissionais. Então, autismo é assim, é uma junção de vários testes para poder chegar ao diagnóstico. Então, aí eu comecei a ir nessa psicopedagoga, levaram-se 3 anos, e quando ela fechou a indicação do Ryan, né? Que aí eu comecei a peregrinação para psiquiatra, neuropsiquiatra e tudo mais, que aí depois conseguiu fechar, né? Então, eu lá atrás fiz isso, Dri. Assim, chegou e ela colocou como um leve, primeiro que eu chamei ela de louca, né? E tirei meu filho de lá, ele ficou 1 ano sem tratamento, aí piorou demais. Gente, vocês não têm noção, piorou demais, porque assim, o nível dele, infelizmente, cai naquela palavra que assim, eu não sei se eu acho ruim que tá vindo o CID de novo aí, ou se eu acho bom, eu ainda tô meio confusa com isso, porque o Ryan ele foi diagnosticado no 84.4, que é o Asperger, só que assim, o pessoal também tem que entender que tem níveis de Asperger, que ele é leve, mas com complicações diferentes do Ryan, que é aquilo que a Adri falou. Todos somos diferentes. A minha unha é diferente da segunda, que é diferente da terceira, e assim sucessivamente, né? Então, ele é um grau leve, que aí não dá para perceber, e para vocês terem uma base, foram 3 anos para fechar o diagnóstico dele. E eu caí nessa besteira de ficar 1 ano sem o tratamento. Então, eu acho assim, enfatizando de novo no que a Adriana falou, para as mães que estão aqui, que acabaram de receber, que está dizendo que é grau leve, pega esse grau leve, agarra, para vocês terem força de ajudarem os seus filhos a continuar no grau leve, a continuar numa alteração neurológica e seguir. Eu posso dizer, eu como mãe do Ryan, que ele leva uma vida, eu posso dizer normal, só que ele tem uma alteração neurológica que afeta o cognitivo dele, que afeta na escola, como eu tenho uma alteração que também sou diferente dele, mas eu vivo a minha vida normal. Então, assim, tem que pegar esse diagnóstico e seguir se amarrando com isso para que realmente você possa ter condições de lá na frente dar uma vida, usar essa palavra, dependendo de quem escuta, vai até querer criticar, né? Mas vamos tentar ter uma vida normal. Normal não é, gente. Não vai ter vida normal. É um neurotípico, entendeu? Então, mas tentar ter uma vida dentro de um padrão... pelo menos de uma independência Sim. natural, né? Exatamente. É uma independência natural.
Não que eles vão ser, né, ali um Uhum. profissional, um belo de um estudante, tirar notas, mas pelo menos ter uma independência no pessoal. A minha luta com o Nicolas nas terapias é a independência pessoal dele, né? Pelo menos de conseguir escovar um dente, pentear um cabelo, Isso. se vestir, comer sozinho. Então, assim, é uma luta muito grande, são 15 anos e ele não faz essas coisas. Eu, para comer, ou se alimentar, ele come muito bem. É o que a gente fala, né? Fala, uns não comem nada, outros escolhem o que come. Aí o Nicolas já é o oposto. Isso. Come de tudo e come muito. Você vê. E o Ryan, eu já tenho essa dificuldade de alimentação com o Ryan, é absurda. Não. Você não tem noção. Então, eu não complicadíssimo. tenho isso. Aí acontece. Se eu comer antes ou depois dele, não adianta. Ele tem que comer comigo, porque senão ele come 2 vezes. Ele come 2 vezes. Ele pode ter acabado de comer, eu alimentei ele sozinho. Se eu for comer, ele quer do mesmo jeito. Então, é uma luta constante. E quem pode falar um pouquinho para a gente sobre essas resistências é a Ju. Porque o Nicolas, ele não aceitava nem os terapeutas, né, Ju? Conta um pouquinho, Ju. Se apresenta e conta um pouquinho de vocês. Bom, eu sou a Juliana. Primeiro, agradecer vocês por estar fazendo parte aqui da live. A Ju já conhece o caso, né, do Nicolas. O Nicolas tem apenas 4 anos, vai fazer 5 anos agora em agosto, né? E a nossa luta com ele começou aproximadamente aos 8 meses. Tá? O Nicolas, ele foi um bebê, ele não parava as mãos e as perninhas. E era movimento muito repetitivo, e ele não fazia contato visual, ele não aceitava ninguém. O Nicolas era uma criança que ele não aceitava ir no colo da tia, da minha irmã. Era muito difícil. A pessoa tinha que conviver muito dentro de casa para ele ter essa liberdade de dar a mãozinha aí no colo. Então, era muito diferente dos meus sobrinhos, né? E eu sempre, aquela coisa de mãe, tem alguma coisa, eu achava que tinha alguma questão neurológica, mas não sabia ainda o que era. Até que eu assisti um documentário do Drauzio Varela falando sobre autismo, né? E o Nicolas já estava com 1 ano e pouquinho, e ele falava muito, ele tentava falar muito, até achava que ele ia falar rápido, e do nada ele parou de falar. Parou, não emitia nenhum nada. E aí foi a hora que acendeu, né? E falava pro pediatra, o pediatra sempre dizendo que era normal. E aí e aquela pulga, e as pessoas me falavam que, você tá vendo coisa, você tá querendo procurar doença no seu filho, né? Aquelas coisas que a gente, mãe, quem é mãe que tá no começo aí do diagnóstico sabe do que eu tô falando, a gente escuta assim, que a gente tá procurando doença, que a gente tá procurando sarna, né? Eu escutava isso de pessoas mais velhas, né? E eu falava, não, eu tenho que... E quando eu assisti o documentário, o Nicolas, ele se encantava com tudo que girava. Ventilador, ele ficava 1 hora olhando aquilo. 1 hora girando, brinquedinho invertido, carrinho. E aquilo, ele não dava função a nada, né? E a gente teve muita dificuldade da papinha, né? De passar da papinha para o solo. Não aceitava de jeito nenhum. E com muito isso eu consegui encaminhamento da terapia, e ele foi nas terapias, né? E antes disso, né, o neuro olhou e falou, olha, eu não vou bater o diagnóstico agora porque é muito cedo, falou para mim. Mas eu acho que ele, não tenho dúvidas, ele falou, não falou nem eu acho, falou, não tenho dúvidas que ele é autista, porque ele entrava, eu não conseguia ficar 30 minutos em qualquer lugar. Todo lugar que eu chegava, ele gritava, ele dava um show, assim, e a gente não conseguia mais ter vida social, em festa, nada, porque ele gritava muito. E aí eu escutava as pessoas dizerem que era porque eu criava errado, porque ele não filho único. Filho único. Tem um monte de mãe que deve estar tendo aí essa imagem, né? Filho Que ele não único. viu muita pessoa, porque eu super protegia meu filho, porque era eu, o problema era eu, né? Não era o autismo. E aí, Sempre é a gente.
eu me irritava, assim, gente, num grau, porque acho que isso me deixava mais irritada, e eu falava assim, eu vou provar que não é isso. Sim. E aí o neuro falou isso, e naquele dia a gente saiu do consultório, porque o Nicolas entrou, do jeito que ele entrou no consultório, ele foi para o canto da mesa, e ele abaixou e virou de costas. O médico chamou, ele não atendia o nome dele, ele não tinha nenhum tipo de problema auditivo. E aí a gente falou, é isso sempre, falou para ele, o médico. Aí o médico falou que ele tinha certeza que ele era autista, mas que a gente, para começar, ia iniciar com as terapias. Ah, meu Deus, foi tormento na terra iniciar a terapia. O Nicolas, ele não aceitava fono, ele não aceitava TO. Quando ele começava a criar um vínculo com a pessoa, o convênio tirava o profissional, a pessoa saía, e aí vinha outra profissional, começava tudo do zero, aí começava, tipo, era 6, 7 meses para ele se adaptar, o profissional saía. E foi, assim, uma luta, né? E aí, quando eu vi que eu conheci uma psicóloga, ela saiu do convênio e ela me ajudava muito com as questões do Nicolas. Ela disse assim, a gente precisa você precisa fazer algo em casa com ele, para você ir ajudando ele, né? E aí foi quando eu comecei a fazer coisas alternativas em casa com ele, sensoriais, porque ele era sensível à luz, a som, musiquinha de criança, o Nicolas nunca ouviu musiquinha de criança, ele tinha pavor, ele gritava, ele botava a mão assim, ele gritava, e o médico disse que ele era moderado na época. E eu falei assim, não, a gente vai conseguir, ele vai ouvir musiquinha sim, né? Mas foi um processo, trabalhando o auditivo, depois trabalhando as questões táteis, depois trabalhando questões visuais. Hoje, eu falo que a gente teve um ganho muito grande. Até hoje, a gente enfrenta esse dilema com terapeutas, tá? Ele fica 5 minutos por sessão. Ele faz TO, faz fono e faz psicóloga. A única que ele aceita é a psicóloga, que ele fica os 30 minutos na semana. As outras 2, é muito raro ele conseguir entrar. Em um ano que ele está nessas 2, ele entrou apenas uma vez, sem gritar, sem dar chuva, semana atrás. Então, assim, todo esse ganho que ele teve, dessa evolução que ele teve, e hoje ele já está falando, foi eu e meu marido em casa. E durante Ju, você entra com eles na terapia? Nem comigo ele não entrava. Ele chutava, ele agredia, ele Fora o percurso, né, Ju? Fora o percurso, para chegar até a terapia, ele já ia reclamando, assim, que não queria, chorando, né? A gente tentou também com ele uma instituição em Campinas que é especialista, né, em autismo, na qual a gente entrava na rua, ele já entrava em surto. Na hora que virava o carro na rua, não precisava, ele sabia o caminho. A hora que a gente virava o carro, ele já surtava no carro. E a gente tentou, só que lá elas levavam ele à força e aquilo me dilacerava. Mexe. E eu falei, não, esse não é o lugar para o meu filho. O meu filho, ele está acostumado a ter o amor e o carinho, e não é esse tipo de terapia que eu quero. Eu sei que vários profissionais podem estar me ouvindo e falam, não, mas o método, tem que ser. Eu não concordo. Tá? Eu acho que cada um sabe o que é melhor para o seu filho, né? Claro. Mas a gente fez um trabalho em casa, inclusive a primeira palavra que o Nicolas falou não foi mãe, foi carro, porque é o hiperfoco dele, né? Depois de carro não saiu mais nada. E aí a gente, não, mas se ele falou carro, ele vai falar outra coisa, não é possível, né? E o cocôzinho, ele falou? O cocôzinho? Hã? O cocôzinho. Não, ele fala a minha bostinha. A bostinha. Ele tem um apego com uma almofada, que é aquela bostinha do WhatsApp. Onde ele vai, ele leva aquilo, gente. Aquilo ali, se eu perder, meu Deus do céu. A Ju sabe que ele vai até para a escola. E quando ele está em crise, ele só se acalma quando ele segura isso. A fralda. Mas isso E aí ele não tá nem aí. Se o povo repara, não. Para ele aquilo é o objeto dele, entendeu? É o esteio.
É o que acalma, E né, assim, Su? e assim, todo esse dilema que eu acho que é importante a gente falar é a dedicação que os pais têm. Porque o que, que acontece? Às vezes a gente fica numa negação tão grande quando a gente recebe o diagnóstico, né? Eu não tive isso. Quando eu recebi o diagnóstico, a gente chorou, a gente não sabia o que fazer, mas naquela hora cada um pegou o seu celular, foi pesquisar e fomos entender. A gente falou assim, a gente tem duas alternativas, ou a gente arregaça as mangas e vamos, ou a gente para e atrasa ele. E aí a gente decidiu que a gente ia arregaçar as mangas e fazer o possível, o impossível pelo Nicolas. E foi o que a gente fez. E eu não me arrependo. Este ano, também não tenho vergonha de falar, eu faço terapia, porque é pesado, não é fácil. A Eu aceitação também faço. é muito Eu também complicado. faço e não tenho vergonha de falar, senão a gente não Também aguenta. não, a gente Porque precisa às ter vezes um aqui, tempo. o que o pessoal coloca? Assim, a gente sabe que tem os graus severo, o mediano e o leve. Eu aqui, pelo menos aqui em Guarulhos, no caso do autismo leve aqui, a gente tem uma discriminação tão grande, porque, infelizmente, aqui na cidade onde eu moro, por que eu falo isso para vocês? Quando eu vou para terapia, quando eu vou para o médico, autismo aqui, Dri, é só severo. Só é autista quem está no grau severo aqui. O pessoal aqui de Guarulhos tem uma visão que autista é só grau severo. E aí, quando a gente vai tentar procurar ajuda para o filho da gente, quando eu falo ajuda, no meu caso, eu precisei de ajuda, na escola, eu quase pirei, porque cai naquilo que você falou. As pessoas estavam falando que eu estava procurando diagnóstico para o meu filho, mas só eu e meu marido sabe o que dentro de casa a gente enfrentou. Você falou do seu menino com um cocôzinho, né? O Ryan tem 15 anos, ele se machucou de bicicleta nessa pandemia e foi feio a queda dele. Tive que ir para o hospital, aí só pode ir um, não pode ir os dois, né? Aí acabei indo eu, aí levantou muito a pele do braço dele. Aí entrou, ele é muito grandão, vocês viram na pré-live, né? Tem 1,80 m. Chegou lá, a enfermeira não olhou, não viu que ele tinha 15 anos, não quis deixar eu entrar. Eu falei assim, então, primeiro que ele é menor de idade, eu tenho que entrar, eu tenho que acompanhar. Segundo, que ele é autista, eu preciso ir lá, porque assim, ao mesmo tempo que ele é muito resistente à dor, às vezes o médico pergunta para ele se ele tá sentindo alguma coisa, se não tá, porque ele ficou desacordado e ele tinha que falar, né? Ele não falava. Na hora que eu entrei lá, ele gosta de Beyblade. Se deixar ele ficar olhando aquele negócio, rodar o dia inteiro, se ele tá no meio de uma discussão com a gente, ele sai do meio da discussão e vai e roda o Beyblade, que eu acho que aquilo é um modo dele se acalmar. Inclusive, ele tem até... faz parte da terapia dele, algumas pessoas também criticam. Ele começou a se comunicar melhor através do canal dele do YouTube. Ele melhorou como conversar com as pessoas, porque talvez ele tinha medo de Estressar, né? falar com muita gente. Muito estressar. Isso. E aí, quando a gente estava no hospital, ele olhou para minha cara e ele fazia assim, porque quando ele tá com o Beyblade, ele faz um negocinho assim, sabe? Ele olhava para mim e fazia assim. Eu, nervosa, em plena pandemia, eu tenho uma deficiência oculta também, né? Tô com a imunidade lá embaixo, no meio de um turbilhão de um hospital. Eu tava com o coração na mão, vendo meu filho todo machucado, aí ele fazia isso assim, eu falei assim, pelo amor de Deus, o que é isso? É dinheiro? Não, mamãe. Você pode me dar o meu Beyblade? Aí eu olhei para a enfermeira assim e falei assim, eu posso dar o Beyblade para ele? Eu dei o Beyblade, ele ficou com aquele negócio aqui na mão dele, enquanto a enfermeira vinha e limpava. Você tá entendendo? E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, mas isso não é autismo, não é isso. E aqui, Dri, a gente tem uma discriminação tão grande para o grau leve que você não tem noção. Aqui, autista só é o grau severo. Quem não é verbal,
assim, é uma loucura. Não, não. Uma loucura. Mas, O que eu né? vejo aí no problema é a conscientização. Simples Sim. assim. Somente isso. Exatamente. É a falta de conscientização e a pessoa tem a empatia de querer entender também, né? Porque conscientização tem bastante. Mas a pessoa Aí eu também tem que querer recebo aquela entender. crítica. Eu recebo aquela crítica que você no início da live começou. Ai, você faz do autismo um romantismo. Não, eu não faço romantismo. Eu tento pegar e mostrar para muitas pessoas que estão ao meu redor que eu preciso expor o meu dia a dia. Então, eu não faço romantismo do autismo grau leve. Eu tento mostrar que é o autismo e que ele consegue conviver. Tá? Isso. Exatamente. Eu não faço romantismo. É uma realidade. Porque eu e meu marido, dentro de casa, nós sabemos o que a gente tem que enfrentar. Só que eu não vou ficar Porque colocando sempre, aí. assim, Mas se eu tiver que construir. é que, infelizmente, sempre tem aquela disputa, né? É incrível, mas tem. Ah, é o grau leve, só falam do grau leve. Quem é o severo só fala do grau leve. Mas o problema é que existem mães com crianças de 4 anos que ainda não tem grau definido, falando que fica bravo porque só fala do grau leve. Aí fica aquela disputa. Ou só fala do grau leve ou só fala do severo? Não. Depende do que você está Moderado, mostrando. gente, Cada ninguém um fala diz- nada, viu? Moderado é a gente que se vire, ó. A gente que se vire. Vai. Procura na internet, porque médico não fala nada. É Você fala verdade. pro psicólogo, Não você é? fala pro psicólogo, olha, meu filho tá tendo tal reação assim, o que eu posso fazer? Ah, é no tempo dele, mãe, é no tempo dele. É isso mesmo. Gente, Então, eu por abri isso- os comentários, então peraí, vamos lá. Parabéns, Adriana. Vamos mostrar para a sociedade que não existe só autista de bom funcionamento, e sim os severos com outras deficiências associadas. Exatamente o que a gente está Tem falando. as comorbidades, né? Deficiência intelectual, tem outras deficiências junto com o autismo. No caso do Nicolas mesmo, o que atrapalha o desenvolvimento do Nicolas no autismo, no aprendizado, no cognitivo, é a deficiência intelectual, que é muito severa. Então, isso acaba atrapalhando, um atrapalha o outro a ter um passo adiante. Às vezes tem um passo adiante, mas acaba as comorbidades volta para trás. Então, assim, tem muito isso. E o leve também tem as comorbidades, não deixa de ter. Mas enfatizam, né? Embelezam, às vezes, que fica nessa Então, disputa. mas aí né, que eu de te falo, inteligência. que entra a empatia de quem está do lado de lá. Por quê? Eu acompanho uma mãe que tem 4 filhos autistas. 4. E ela é autista e descobriu recentemente através do médico de um dos filhos. E um dia ela mostrou como é o autismo severo. Um é totalmente severo e ele é pequeno. Ele morde, ele bate, ele destrói a casa. Um dia ela mostrou. Ela não mostrou o rosto dele, mas ela mostrou tudo o que ele faz e quando ele estava batendo e agredindo ela. Ela foi massacrada no Instagram. Ela foi massacrada. Porque É o que ela vive. É o que ela vive. as pessoas não gostam de ver. Não gostam, não gostam. Não gostam. Então, reclama-se do romantismo, mas quando você mostra a realidade, você é detonada. Aí você é uma péssima mãe. Hipocrisia, né? É uma uma hipocrisia Exatamente. da sociedade, porque eles estão, existem, e a gente fala, e parece que as pessoas não entendem, Ju, porque que nem toda vez que alguém fala comigo e pergunta assim, porque as pessoas notam que o Nicolas é impaciente, o Nicolas ele grita muito, ele é agressivo, e aí eu chego no lugar, isso aqui salvou minha vida em alguns lugares. Sim. Porque antes as pessoas olhavam para mim, para o Nicolas, parecia que estava vendo coisa de outro mundo. Eu não dava educação para o meu filho. Hoje não, a gente já sai já com o crachá, né? Eu já saio já sai armada. As pessoas olham, aí chega e sorri pro Nicolas. Oi,
Você quer um docinho, você gosta de carrinho e conversa, sabe? Então você vê essa diferença. Então, isso é muito bom. Essa troca que você está falando, Ju, para você que tem um filho de 5 anos, é importantíssimo isso para o nosso público que está aqui, graças a Deus. Muito obrigado por todos aqui. É muito importante que as famílias recentes entendam a importância da identificação. Sim. Eu luto muito aqui na minha cidade pela identificação há anos, justamente por isso. A gente, infelizmente, tem que se mostrar, dar a cara para bater, para o outro entender, aprender a causa e vir a nos entender. Só assim, se ficar escondido como há 30, 20 anos atrás, vai continuar o mundo como é. E é isso que a gente não precisa, não pode mais. Então, assim, você aqui, vamos supor, é a caçula, né? A Juliana de Campinas é a caçula nossa. Isso é uma voz muito importante para nós. Que a gente precisa trazer essas famílias recentes para identificação. Não ter medo de se mostrar. Tem que mostrar o que acontece. Então, realmente, isso é uma lei que surgiu. E é uma grande importância, porque eu já lutava com a identificação, uma carteirinha, né, alguma coisa já há muito tempo, porque a gente precisa, né? Como não tem cara, mesmo que tem cara. O Nicolas, ele tem aparência. Está melhorando bastante, né, a fisionomia dele, mas ele desde bebê sempre foi hipotônico na face. Então ele sempre teve a fisionomia de alguma deficiência. Então, não foi tão difícil para mim. Mas, mesmo assim, tem as dificuldades. Isso não muda. Não muda. Tendo cara ou não, é as mesmas dificuldades. Mas quando não se tem a cara, pior ainda, né? Fica um pouco pior, porque vem aquela classificação. Aí a criança é elevada, a criança é mal educada, elevada. Né? Então, assim, agora nós temos essa arma, é uma arma para nós, né? Uma arma do bem. Mas só depende de nós, de mais ninguém. A empatia começa por nós, né? Começa por nós. Nós vamos ensinar o outro a ter empatia. Ninguém entende de nada, ninguém nasceu sabendo. Então, as pessoas não têm obrigação de saber. Não, né? Ninguém tem nós temos obrigação de passar com a gente. Então, nós temos que explicar. Não é o médico ou o político que vai sair lá da cadeira dele e enfiar na cadeira. Não existe isso. Então, só depende. Eu tô usando isso aqui, aí não combina com a minha roupa. Eu, sinceramente, se eu estiver num lugar, tô lá num lugar público, aí digamos que não sou eu. Ai, que legal isso aqui, esse cordão, o que é? Se não, né? Por que não perguntar? Se uma pessoa chegar e perguntar o que é isso, eu vou falar, entendeu? Então, a partir do momento que você está com isso aqui, é até um modo de você chamar a atenção. E isso daqui eu não uso só pro Ryan. Eu uso para mim, porque eu ia pedir para você explicar, Adri, que esse é o seu. Esse é o meu, isso aqui não é do Ryan. Ó, esse aqui é o meu. Esse aqui é a acessibilidade, tá? Eu vou explicar bem rapidinho. Eu tive uma hérnia de disco há 7 anos atrás. Eu fiz uma cirurgia. O convênio não liberou o espaçador. 5 meses depois, os meus parafusos soltaram. Aí, de lá para cá, eu fiz 11 cirurgias. Nessas cirurgias, eu tive uma lesão medular, onde eu fiquei com a pelve, intestino e bexiga afetado, que era suposto eu ter paraplegia, mas Deus é tão misericordioso que foi assim milimetricamente, que o que afetou era para afetar da cintura para baixo. Afetou da cintura para baixo, mas não afetou as minhas pernas. Hoje, eu uso bengala, porque a minha perna esquerda, eu perdi 30% dela. Então, às vezes, eu tô andando e falseteia. E esses tombos, se eu tomar esses tombos, como eu tive que remover parafuso e colocar de novo, eu tenho uma parede muito fina do osso. E se estourar, é prótese óssea, né? Então, a minha, entre aspas, é até um pouquinho, digamos que, visível. Só que eu acabei de fazer uma cirurgia que eu coloquei um neuroestimulador na medula, que se realmente vir a surtir o efeito que se espera, é possível que eu consiga andar sem a bengala, que eu estou pedindo
que tenha que ser. Se não for também, eu já me acostumei com ela, não tenho problema nenhum. Tenho 4 bengalas, uma prata, uma dourada, uma preta, uso com cada roupa, faz parte da combinação, e é um modo que eu aprendi a conviver com ela, dizendo assim, se tá ruim com ela, então eu vou fazer ela ficar mais legal. Como que eu vou fazer ela ficar mais legal? Vou colocar um strass, vou pintar ela de dourado, e ela vai fazer parte do meu vestuário. E foi assim que eu consegui, foi assim que eu trabalhei, foi assim que a terapia me ajudou a trabalhar. Só que existem momentos, por exemplo, que eu uso isso daqui porque, um exemplo, é raro eu não estar com a bengala, mas, vou citar um exemplo para vocês. O dia que o Ryan se machucou, a minha bengala estava fora do carro. Então, eu doida, enfiei o menino dentro do carro, porque ele tinha batido a cabeça e tinha perdido os sentidos, e fui para o hospital. Esqueceu a bengala. Quando chegou lá, eu tive que... Esqueci a bengala, porque eu ando sem ela, só que eu puxo a perna e eu posso cair. E assim, eu forço muito a coluna quando eu tô andando sem ela. Então, aí, eu chego numa fila, eu não vou aguentar a pegar uma fila. Eu chego no hospital, eu tenho atendimento preferencial, porque devido todas esses problemas, ficaram umas sequelas da bexiga neurogênica, ficou a sequela da fibromialgia, ficou a sequela a outra palavra é um palavrão, então eu não lembro agora, mas é coluna lombar. Então, eu tenho direito a atendimento preferencial, eu tenho a carteirinha do carro preferencial, eu tenho Mas um carro não é visível, PCD, né? Mas não é visível. não é visível. Então, isso daqui eu uso, e o meu cartão eu uso, porque aqui atrás tem as informações. Porque, por exemplo, se eu tiver algum pânis no meio da rua e eu for atendida pelo SAMU ou alguma coisa, aquele negócio assim, tem que desabilitar o meu... tem que desabilitar o meu neuroestimulador. Se a gente passar em alguma coisa que tem aquelas portas giratórias, não posso passar, porque senão dá... Eu não sei explicar tecnicamente, mas dá tchutchu aqui, gente. Dá pane na liga. Dá pane. Dá pane. Então, assim, eu uso, isso aqui fica dentro da minha bolsa. E aqui atrás tem a lei Atendimento preferencial. 12%. E tem que eu uso o neuroestimulador, porque eu tenho a carteirinha da Medtronic, mas se alguém questionar, tem aqui atrás também. Então, assim, isso daqui não é só... O Ryan usa, no caso, por causa do autismo, né? Então, isso daqui eu uso porque é meu, é da minha deficiência oculta. E o Ryan usa o dele por causa do autismo, entendeu? Então, assim, é um modo também das pessoas respeitarem, porque eu já estive em fila de banco, já estive em fila de mercado, que as pessoas falam, a menina compra uma bengala para não pegar fila. Gente do céu, é e até hoje eu recebo isso. A semana passada mesmo, eu quase discuti na fila do açaí, porque eu estava na fila do açaí, só que eu estava com muita dor. Aí eu peguei e deixei o meu esposo na fila, falei, Dudu, vem para cá e fica no carrinho, porque eu também tenho que fazer compra com ele, gente, porque eu não agacho. Eu não consigo agachar na prateleira, porque eu não tenho mais a flexibilidade da coluna. Eu tenho 12 parafusos e placas aqui na lombar. Então, eu preciso de alguém fazer compra comigo, porque também já tive essa discriminação de estar no mercado, o produto na última prateleira, olhei para um lado, vinha vindo uma pessoa, pedi para ele abaixar, ele me ignorou, falou assim, você está brincando comigo? Então, assim, é chato, E aí eu acabo saindo com meu esposo, ou às vezes eu saio com a minha mãe, de quase 70 anos, para ela agachar e pegar as coisas, né? Então aí eu fui e sentei do outro lado do caixa, porque as minhas pernas não estavam mais aguentando. E aí eu escutei o moço falando assim, é fácil, ela vem, pega a fila preferencial, sem ter direito. Só que assim, eu não sou obrigada a expor o que eu tenho, ou que eu deixo de ter, a não ser que seja algum polícia ou algum órgão que me exija uma autoridade, que né? eu prove isso. Sim. Porque senão, se for alguém que estiver na fila, vai morrer de catapora, porque eu sou meio encrenqueira e eu não vou... Não, assim,
é óbvio, eu não vou falar se vir me agredindo verbalmente. Agora, se uma pessoa chegar em mim, que interessante, nossa, eu sou a primeira que eu Vai virei. explicar. Gente, tem Gente, muito eu tenho comentário. Peraí, deixa eu ler falar aqui. de Mayara. A Mayara falou Mayara. sobre brinquedo, muito interessante. Sim, E sim. o filho dela só gosta de brinquedo utilitário, de cozinha, alguma coisa assim. Gente, Sim, isso é uma frustração tão grande. Frustra mesmo, dói. Dói. É divertido. Eu falo sempre, eu falei isso. É conflitos de sentimento para nós mães. É um conflito de sentimento, porque ao mesmo tempo que é engraçado, é legal, ai, ufa, meu filho não pede nada no mercado. Mas tem hora que você se sente mal por isso também. Poxa, por que meu filho não pede alguma coisa no mercado? Então é conflitos de sentimentos, sempre falei isso. O Nicolas mesmo, ele é muito infantilizado para brincar. Os desenhos deles é todo infantil, é backyard do Xuxa, Patati Patatá, é os mais infantis. Aquele lá de quando a 2 gente anos. conversa, por áudio, eu escuto no fundo. É o dia inteiro. O tempo que ele está acordado é essas musiquinhas. Os brinquedos é muito oral, de morder mesmo, e também coisas de cozinha. Então, assim, tem que estar escondendo o que eu não gosto que ele use, né? Lógico. Então, tem uma mãe que colocou aqui, que gosta da colher e brincar com feijão. Isso, então assim, o meu pega as colheres, fica balançando, mas ele quer brincar com a colher para balançar. É a colher, peneira, tudo isso. Então, exatamente assim. Se você tem uma ideia, sexta-feira eu entro sempre, mas o último foi sexta-feira, eu entro em pet shop para comprar brinquedo para o Nicolas. Porque é uma briga aqui em casa. Eu tenho um Golden, que eu falo que o Golden também é autista. É uma disputa de brinquedos. O Lorde quer os brinquedos do Nicolas e o Nicolas quer os brinquedos dele. E eu vejo, né, percebi com tudo isso que os brinquedos caninos são lindos, fofos e aguenta, né? Tem os que é para pequenininho, o que é para grande. Então, o que é para o Lorde, que é porte grande, é os melhores brinquedos para o Nicolas. É os melhores brinquedos, porque ele é de morder mesmo, ele morde, ele acaba com os brinquedos. Então, os brinquedos de dog dá para o Nicolas. Então, e vira uma disputa de brinquedo aqui em casa. E tem que ser para aguentar morder mesmo. Destrói. Acho que tem uma pergunta aqui muito importante, gente, sobre alimentação. Se os filhos comem sempre a mesma coisa. O meu come sempre a mesma coisa e pior, tem seletividade alimentar nível extremo. O Nicolas, ele tem muita dificuldade alimentar e a minha maior preocupação, eu falo que hoje eu não choro pelo autismo em si, eu choro por ver ele não comer. Eu acho que isso é mais dolorido, porque ele tá emagrecendo, e você fala pro pediatra, é normal, é no tempo dele, não dão vitamina. Olha, é um caos. Eu já dei por conta própria mesmo. Eu ia falar. Aí a gente dá por conta própria e as mães doidas, né? Aí a gente é doida, porque a gente resolve dar vitamina pro filho, né? Mas assim, o Nicolas, a única alimentação dele é clube social, Coca-Cola, batata frita, lanche do McDonald's. Isso só ele sabe falar perfeitamente. Só uma coisa boa. Tá? Ele fala, eu quero um McLanche feliz, pão, carne, queijo, batata frita e coca sem gelo. Ele sabe pedir. Então, se acontecer qualquer coisa comigo, ele vai saber pedir no drive-thru o que ele quer. Isso me deixa, assim, muito confortada. Né, gente? Porque... O Davi é arroz, feijão. Foi a primeira frase que ele montou, né, gente? Eu tenho que agradecer o McDonald's, né? O Davi é arroz, feijão e farinha. Farinha de amarelinha, só. O Nicolas odeia arroz. Eu não sei o que eu faço mais. O Ryan era uma fase que era só salsicha. E aí ele é alérgico. Descobrimos que o corante ia acabar com ele. Aí, porque assim, o Ryan não nasceu no Brasil. Eu morei 6 anos nos Estados Unidos, ele nasceu lá. Ele voltou para cá com 2 anos e meio. Aí quando chegou aqui, eu cheguei e já fui trabalhar. Aí ele falava com a minha mãe, cheese, macarrone, e a minha mãe não entendia bulufa. Aí dava salsicha para ele. Aí era só salsicha. Eu acho que é salsicha. Aí Só salsicha.
salsicha. O Aí a Nicolas, gente trabalhou, ele deu uma melhorada. Aí teve uma época que era só morango. Aí hoje em dia, assim, ele é chato para comer. É arroz. Agora ele conseguiu comer um pouquinho mais de carne. Aí eu falo assim, você é velhaco, né? Porque, gente, o menino só quer filé mignon. O que eu vou fazer com essa criança? Ô, gente, não dá, não. Mas aí a gente entende, que aí a gente vai analisar. É porque pega uma senha, a textura cozinha, dá pra... é mais, né? Cozinha o macio, 100 tá? vezes. Né? Não tem como. Aí eu consegui introduzir carne moída, mas aqui, Ju, é complicado, porque a Rihanna é um dragão. A menina, coitada, ela é um dragãozinho. Eu tenho uma menina de 9 anos, né? Ela come de tudo. E tem dia que eu me vejo aqui. Eu já cheguei dia de ter que fazer 3 comidas diferentes. Meu Uma pai. para o Ryan comer, E aí, uma para o Dudu e para a Milana, e outra porque eu não podia comer a deles, porque eu tava na dieta por causa da imunidade. Eu falei, gente, não dá, não dá. Não tem como. Não tem como. E aí, O Nicolas Dri? já é... Aqui é complicado, tem que esconder a comida, tem hora. Se come de tudo, mas o foco dele para comida é carne. Ele Amigo do busca Laia. de qualquer odeia pessoa a carne. E não escolhe carne, não. Lógico, a preferência dele é a carne vermelha. Aí Então. ele aceita o frango e tal. Mas ele come de tudo. E ele, assim, ele invade o prato de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ele vai lá no prato, o prato tá arrumadinho, ele só vai na carne, pega e vai embora e enche a boca e vai embora. Ele de churrasco dá trabalho, porque ele é fã de churrasco, feijoada, ele come muito bem e é magro o bichinho, viu? Graças a Deus. Gente, Mas vocês, ele come bem. Olha, que benção. vocês Espero não que vão ele acreditar. come bem também um dia, gente. Ó, vocês não vão acreditar que já deu 1 hora de live, mas eu quero ler todas as mensagens. Sério, já. Meu filho e minha nora negam até hoje o diagnóstico. Ela é avó, né? Ela identificou aos 2 anos e ela foi crucificada. Acontece muito, né, gente? Normal. Felipe faz o tratamento em São Paulo, clínicas. O Felipe é de Guarulhos, é o da Cris, o Drica. O que é o Beyblade? Beyblade. Beyblade, gente, é um peão estilizado. Minha época era aquele com cordãozinho, né? Não, esse do Ryan é um Beyblade que tem uma corda e roda, ele gira sozinho. Aí tem uma arena, aquele negócio faz o barulho o dia inteiro na minha cabeça. Pede para ele Mas tudo bem, trazer eu na mandei hora que ele for dar a mensagem final para gente. Eu me Tá. vi nos relatos das mães. Estou na fase que um médico diz sim e autista leve, e outro diz não é autista. Acontece muito também, né? É muito comum. Acontece. Cada autista tem um hiperfoco e o meu é música. É a Kátia, mãe do Denis, que tem epilepsia também. Lembra que eu fiz a live com ela semana passada, né? Vamos ver aqui. Parabéns, titia Ju, pai do Nicolas, síndrome de Down, lá da Bahia. Obrigada por estarem aqui. Mas, infelizmente, acontece em muitos lugares. Provavelmente alguma fala nossa aqui. Eu acredito que sobre as coisas más, né, que a gente escuta. Minha filha tem 1 ano e 10 meses, descobri... Opa, peraí. Minha filha tem 1 ano e 10 meses. Não estou conseguindo acompanhar, peraí. Tá lá para cima. Vem cá atrás. Peraí, gente. Saiu aqui. Tem muita mensagem. Eu adoro essa troca, porque é muito gostoso a gente ouvir também, né, o outro lado. Perdi a O mensagem. pessoal quer saber. Gente, ele não veio só com Beyblade. Ele veio com a maleta. Meu Deus. Ele não veio só com o Beyblade, ele desceu com a maleta dele. O Raul, meu sobrinho, come arroz e frango assado. Joana só quer chocolate. Nada boba também, né? Nada. Cauã só come arroz e carne e tomate.
quero que você mostre o Só eu tô lançador. ficando pobre no McDonald's, gente. Aqui também come tudo de besteira. Aí, Ju, não, tem mais um. Mas comida somente polenta e macarrão. E salsicha. Meninas, que conversa Gente, bacana. Tive a oportunidade Um de... Beyblade. Ah, esse é o Beyblade. É Ele tem moderno, né? vários, viu? Isso é o lançador que coloca aqui, aí você faz tchum, aí o negócio sai rodando. Peraí. Entendeu? Isso daqui é a mala dele organizada por tamanho Ai, e meu por cor. Deus. Aí fica a dica para vocês que tentam entender o que eu tô falando. A organização. E esse aqui é ele, gente. Ele tem 1,80 m, ele é mais alto que eu. Que lindo! Aí ele me corrigiu. Ele falou que é 1,85 m. Ai, meu Deus. Muito lindo, parabéns. Daqui a pouco se prepara, Ryan. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho com a gente. Ah, Fica olhando aqui. Ana Cleonice, meninas, que conversa bacana. Tive a oportunidade de trabalhar com 3 crianças autistas, todos com comportamentos bem diferentes em relação à aprendizagem. Um só coloria as atividades, mapas e sítio. Cada um é único mesmo, é o que a gente falou, né? Parabéns, vocês são guerreiras. Adriana, o meu é bem parecido com o seu. Denis tem seletividade com frutas, mas comida aceita bem. Mas é bem carnívoro. Legal. Uma pergunta: vocês tiveram medo de gerar um outro filho depois que o primeiro nasceu autista? Compartilhem os sentimentos que vocês tiveram. Eu seria o último mesmo, mas na situação minha, do caso severo do Nicolas, usa fralda, é um bebezão, eu não teria outro. Não teria outro, não de medo de vir com o autismo, e sim por não dar conta, entendeu? Seriam 2 bebês em casa. Porque ele é dependente. Pela dependência total dele. Não daria conta, mas ele seria o último mesmo. A Ju só tem o Nicolas. A Ju tá com a... Como é que falei? Só o Nicolas. A novinha aí do grupo. Ele requer uma atenção muito grande. E o meu maior medo de ter outro filho não é nem a questão do autismo em si, mas é pensar que essa criança pode demandar, tipo, por que você dá mais atenção para o Nicolas do que para mim? O Nicolas, eu já tenho como missão de vida, é meu propósito de vida. Então, assim, hoje, eu, Juliana, não teria outro nesse momento pensando nisso. Não pela questão do autismo, não sou de romantizar o autismo, porque, gente, só quem passa todos os dias sabe a realidade de não dormir, das aflições, pensamento do futuro, que estão vão rotular de qualquer jeito, se ele for alto, se ele for magro, se ele for inteligente, se ele não, se ele é autista, se ele não é autista, se ele a opção sexual dele. Então, gente, rótulo, não se preocupem com rótulo. Isso aqui não é rótulo, tá? Isso daqui é ajuda, é mostrar para as pessoas ter um olhar de empatia. Também. Então, eu acho que essas preocupações fariam com que eu não tivesse outro filho. E eu decidi não ter, apesar de ter 36 anos, eu não quero outro filho. E você, Drica? Já tem Eu tive a Rihanna, mas eu não sabia do diagnóstico do Ryan. Eu iria pelo mesmo lugar, pela mesma ideia da Ju, porque as dificuldades, não, fora o autismo, entendeu? Tudo isso. E no meu caso, Adriana, balançaria também por conta da minha deficiência, né? Então, talvez eu não teria, assim, porque eu não aguento, eu não dou conta de casa, eles que me ajudam em muitas coisas aqui, enfim. Mais ou menos assim, porque na verdade eu tive um antes da Rihanna, eu perdi, porque eu só ia ter o Ryan. Eu morava lá nos Estados Unidos, eu queria fazer a cirurgia lá, nós não conseguimos, porque lá teria que pagar, era um custo muito alto e tinha que esperar não sei quantos anos por causa da nossa idade.
Nós viemos para o Brasil, eu vim para o Brasil, o Dudu veio depois. Aí logo que ele voltou, eu engravidei. O Só que aí negócio eu pegou perdi. fogo, né? Ele ficou longe, aí o negócio pegou fogo. 6 meses sem o marido, minha filha. Ele voltou em outubro e em novembro eu já estava grávida, né? vendo? Então, Socorro! aí eu perdi. Quando eu perdi esse bebê, eu incuti que eu tinha que ter outro filho. Porque, na realidade, como eu sofri para ter o Ryan, porque ele foi um bebê de 4,20 kg, Misericórdia. 55 centímetros e parto normal. Foram 18 horas de trabalho de parto. Então, eu tinha trauma de ter outro filho por conta do meu parto. E aí, quando eu voltei para o Brasil, continuava por conta do parto. Só que aí, quando eu perdi o bebê, ficou meio assim. Aí depois veio a Rihanna, e aí também, hoje em dia, eu já tenho 44 anos, né? Mas depois que a Rihanna nasceu também, por conta do meu problema, eu fui obrigada a fazer esterectomia, porque como eu tinha ovário lá, policístico, alguma coisa assim, dava muita anemia e isso para os ossos é um veneno. Uhum. Então aí, mas por conta disso, assim, porque assim, eu ainda... Algumas pessoas tentam me falar ao contrário, mas eu ainda acho assim, ainda existem muito estudo, né? Mas não prova ainda que ai, como que eu vou colocar? Que não é que é genético. Então, assim, eu não... É porque eu não tenho contato com famílias que tenham o segundo filho que tiveram. Eu, agora, no grupo acompanhando, eu vejo outras pessoas que tiveram. Então, agora, talvez, não pelo autismo, mas eu acho que nem lá atrás, porque... eu não teria essa mente, será que o meu segundo filho, né? Eu teria por conta disso, do parto, e para dar a vida para eles aqui. Eu acho que é difícil, né? Falando em parto, se eu tivesse o primeiro parto normal, eu jamais teria outro filho. Porque o meu primeiro foi cesárea e o segundo foi normal e muito normal. E foi a Estherzinha. Então, assim, quando eu descobri o diagnóstico do Davi, a Esther já tinha 9 meses e estava andando. Ela não é nem um pouco precoce, gente. Imagina, eu já estava andando com 9 meses. Então, mas o meu sonho sempre foi ser mãe. Mas como a gestação do Davi foi tranquila e o parto também, eu não sabia o que tinha por esperar. Hoje... Ju, pode falar? Pode terminar. Pode terminar. Então, hoje, eu tenho os dois. O Davi atípico, Esther típica. A gente brinca que o autismo realmente ele não tem cura, mas a Esther veio para dar uma sacudida na vida do Davi. Vocês sabem muito bem o quanto a Esther é ativa, como a Rihanna. E não me arrependo. E eu acredito que se tivesse vindo com autismo também, para mim não seria problema, né? Eu não teria esse medo, vamos dizer assim. Não porque o Davi não é um autista severo, mas porque Deus concedeu e nós vamos seguindo, né? A gente ama, educa, cria com todo amor e carinho. Pode falar, Adri. É que tem uma pergunta importante aí, de quem usa o crachá e o cordão, o autista, ou o deficiente, ou o acompanhante. Eu vou responder pelo meu. O meu, por exemplo, ele ainda não aceita nada no pescoço, pendurado nele, como ele não aceita boné nem óculos, né? O boné eu adoraria que ele aceitasse e não aceita. Então, como a dependência dele é grande a mim, então eu sempre estou com ele. Então, o acompanhante pode usar normalmente. Eu fui uma das primeiras a utilizar o cordão, né? A Ju me conheceu, foi dessa forma. Eu fui uma das primeiras idealizadoras dos cordões, através de uma amiga que se interessou no girassol, e como ela tem, né? Essa amiga tem uma comorbidade também oculta, como a da Drica, mais ou menos, e ela viu, né, o do girassol na internet e a necessidade de avião, coisa e tal, e como eu já lidava, já tinha algumas coisas para o autismo, alguns acessórios no mundo de artesã, ela já logo pensou em mim: Dri, será que você não consegue o cordão do girassol?
Aí eu falei assim, eu vou estudar. Aí eu fui, corri atrás e consegui já junto o do autismo junto, né? Eu já estava tendo a campanha do autismo e do quebra-cabeça e do girassol. E como a minha demanda maior era do quebra-cabeça, o mundo do autismo, então eu peguei dos dois, né? Bem pouquinho do girassol. E no mesmo ano, o vereador da minha cidade, eu acredito que ele foi o primeiro vereador da cidade, de cidade, a tornar lei municipal o uso do cordão de girassol. Eu fiquei muito feliz na época, tudo, e eu já estava, né, comercializando, né, o cordão, porque me pediram. E foi muito interessante. Eu já tinha viajado, eu cheguei a viajar com o cordão, com meu filho, eu viajo mais de carro do que de avião. E no carro resolveu, eu viajei para o Espírito Santo, é longe, e eu utilizava nas paradas. E funcionou, sim. E era uma coisa que ninguém sabia, só que eu usei o do autismo. O do girassol é uma situação que é a lei do girassol, que simboliza a deficiência oculta, mas ainda tem que se explicar, né, a campanha, né, de divulgação. O do autismo, muita gente já tem essa noção que o quebra-cabeça é o símbolo do autismo. Então, a família usando funciona assim, tranquilamente, mas o ideal é que a gente comece a ensiná-lo a ele usar, justamente para o crescimento, tiver aquele rapazinho já com a independência, né? E eles saírem com o cordão, com o crachá principalmente, porque é um meio de segurança, então essa é a necessidade. E eu também quero ligar uma lei à outra, justamente também para as famílias com crianças pequenas, que têm a necessidade, infelizmente, vamos esquecer um pouquinho a pandemia, né? É uma situação atípica que estamos com a pandemia, então as crianças estão assim, resguardadas de não poder nem de ir no mercado. Eu mesmo deixo de ir no mercado muitas vezes por ter que esperar ter quem fique com meu filho para eu ir no mercado. Então, muitas vezes eu precisava de ir ao mercado com o meu filho. E isso ele foi crescendo. E eu fui tendo problema de ter onde colocar o meu filho num carrinho. Foi que em 2015, 2016, eu comecei a ir atrás de um carrinho que eu vi na internet, foi da mesma história do cordão, e onde eu achei um carrinho adaptado. E nisso eu solicitei no mercado que eu mais frequento, há 20 e tantos anos, e eu sempre frequentei, e eu fiquei pedindo esse carrinho nesse supermercado adequado, adaptado, né? E o meu filho estava crescendo, ele já não cabia mais naquela cadeirinha, aí eu tinha que carregar ele e pôr lá dentro, ele em pé, e ele foi crescendo, né? Só crescendo e ficando mais difícil de sair com ele e também de colocá-lo no carrinho. Foi quando em 2016 eu consegui esse carrinho, foi uma alegria muito grande na cidade de Sumaré, chegou esse carrinho, eu fiz uma live e o negócio repercutiu assim para o Brasil inteiro. E foi assim muito rápido, e esse mesmo vereador, né, que foi a primeira lei dele, ele se elegeu em 2016, e a primeira lei dele foi a do carrinho adaptado para qualquer supermercados e afins. Então, assim, foi uma alegria muito grande, uma coisa que se expandiu, muitas cidades aderiu a essa lei do carrinho adaptado até hoje. Recentemente já virou lei federal o carrinho, então está no Senado para virar, né, a nível nacional, né? Primeiro é federal, depois virar a nível nacional. Mas para isso, como eu falei, precisamos da ajuda da família a solicitar, a exigir esse carrinho. Porque hoje, uma criança de 5 anos é fácil, entra naquele carrinho adaptado ou fica lá dentro do outro carrinho, mas não é seguro. Não. Essa criança vai crescer. O meu, eu tenho filmagens, eu tenho ele correndo dentro do Walmart, a gente correndo atrás dele, ele fugindo de porta. Então, assim, é uma coisa constrangedora que você não consegue segurar. Sim. E a gente precisa desse carrinho. Então, assim, o meu conselho para os pequenos, acostuma eles dentro do carrinho,
né? O conselho é para as mães, para o futuro. Então, acostuma eles dentro do carrinho, porque eles vão crescer. O que não se adaptar a ficar quieto, né? Andar do lado da gente, o que não vai conseguir, ele vai precisar desse carrinho adaptado. Então, assim, vocês têm a faca e o queijo na mão. A lei está aí, é exigir esse carrinho, quando voltar tudo, né? A gente poder ter a liberdade de sair. É um carrinho que tem segurança, é muito prático. Até mesmo em shopping, né, Dri? Até mesmo em shopping. Shopping, a gente está exigindo. É que Então, sabe assim, o que acontece? Antigamente, esses pais, eles escondiam os filhos. Eles não saíam com os filhos de casa. Então, a sociedade, ela meio que se acomodou a não ter as pessoas com deficiências intelectuais que saem, que fogem, a ficarem dentro de casa, a não socializarem, né? Então, é muito importante esse projeto, porque isso traz exatamente o que nós falamos no início, traz a visibilidade para os autistas severos. Eles não são perigo à sociedade, é isso que as pessoas precisam entender. Eles não causam perigo. A sociedade quer perigo para eles. Exatamente. Então, assim, o que eu peço é para as famílias tomar atenção a isso, entendeu? Porque não é fácil você ter uma criança de 13 anos do seu lado e não conseguir andar com ele normalmente. Simples, facinho, do lado ali, dado a mão. Não. Ele foge, vai pro estacionamento, de usar a guia. Eu já usei muito a guia no Nicolas, sabe assim, no shopping. Eu não me importo com olhos tortos. O que me importa é a segurança dele e a minha sanidade mental. Eu falo muito isso. A minha sanidade mental em primeiro lugar. Segundo, né? Primeiro é a segurança dele. Então, assim, eu não tenho esse receio de olhares tortos. Uso a guia, uso o cordão, o que for preciso, mas eu preciso da segurança dele. Ele é um adolescente que vai fugir. Então, o passo é que ele use, ele fique com a identificação, mas enquanto não, é a gente que tem que usar. Né? Sim. E o carrinho é muito importante e, assim, é um auxiliador tremendo para qualquer família, uma liberdade tremenda de você entrar no supermercado, fazer uma compra para o seu filho em segurança, tranquilamente. Então, assim, amanhã, é sábado, eu vou fazer o repost da sua página, trazendo essa matéria para gente. Isso. Legal. É uma lei, né, que já aconteceu, muitas cidades correm atrás, tudo, mas eu vejo que ainda tem famílias que não sabem disso. Eu mesmo, quando eu fui para o Espírito Santo, que eu usei o cordão, eu cheguei lá cidade que é mais conhecida lá, agora não me vem na cabeça. Cheguei no supermercado e tinha um carrinho. É uma emoção, gente, que não tem tamanho. É a acessibilidade, né? É acessibilidade. Eu não usei o carrinho nesse dia porque tinha uma criança usando. Ótimo, perfeito, maravilha. Olha. Né? Ainda é pouco. É até gratificante, né? Gratificante. É um carrinho só? Na lei não é um carrinho só. Mas já é um começo. Já é o começo da empatia do outro, né? Então a gente tem que abraçar a causa, continuar cobrando e mostrando que tem a necessidade. Porque se também não mostrar que tem necessidade, o empresário vai cruzar o braço. Ninguém usa. Exatamente. E aí? E quem usa e quem precisa vai ficar sem? Exatamente. Vai ficar quieto. Mas sabe que você falou do empresário? É verdade, Rodrigo. O comércio que é eu uso em alguns determinados, somente pós-cirúrgico, eu acabo usando aquele, sabe o elétrico que tem nos mercados? Isso. Aí eu sempre vou no açaí aqui perto de casa. Toda vez que eu ia lá, esse carrinho nunca estava com a bateria carregada, nunca não sei o que, nunca não tinha problema. Eu abri uma reclamação, falar assim, olha, eu sou cliente assíduo aqui, se você quiser eu te mostro pelo histórico meu, porque a conta a gente acaba lançando um CPF. Eu acho que é um mínimo, porque a cadeira de roda nem tá lá, né? Então eu acho que é o mínimo que vocês têm que fazer a manutenção nisso e deixar aí, entendeu? E você sabe que, assim,
Ô, Dri, lógico, só na te cortando um educação, pouquinho, Drica, só te cortando um pouquinho, a Ju vai precisar sair, que ela tem uma outra live. Eu gostaria que ela deixasse aqui, né, a palavra, a última mensagem para gente. Depois eu vou fazer uma live só com a Ju, porque nós vamos falar sobre um projeto que ela tem. Pode falar, Ju. Gente, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom a gente poder trocar essas experiências, principalmente vocês que já são mães de adolescente, né? Para a gente estar começando ainda, estou engatinhando ainda nesse processo do autismo, né? Ju, obrigada por me chamar hoje. E eu tenho um projeto Conexão Inclusiva, logo a gente vai falar sobre, porque ainda, né, Ju, ainda estou preparando para mostrar. Sim. E vai ter um lançamento lá no Instagram da Ju. E quero só agradecer, gente. Pensar que autismo não tem cara, autismo não tem cura, a gente não tem que procurar cura, a gente não tem que procurar, a gente tem que aceitar. Sim. Quanto mais rápido a gente aceitar, mais rápido a gente ir para a luta, mais coisas positivas a gente vai ter. Lembrando que não é porque é leve que ele pode não ter regressão. O autismo, ele tem regressão e é muito importante ter cuidado com isso, tá? Então, assim, o Nicolas mesmo já teve evoluções e teve regressões em 1 ano de pandemia. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Obrigada, meninas. Foi uma honra estar aqui com vocês. Tchau, Ju. Beijo. Beijo. Tchau, Ju. Tchau, Ju. Obrigada. Meninas, eu vou pedir pro Ryan entrar, dar a nossa palavra final, porque eu não sei como o Instagram não cortou a gente ainda. Nem sei, eu tô perdida aqui de hora. Eu não quero que corte a gente sem que tenha a participação aí do Ryan. Ele fez um vídeo aí falando sobre o autismo, bem curtinho, e eu sinto que foi um vídeo, assim, de todo o coração dele, e eu tenho certeza que ele vai poder compartilhar um pouquinho de como é ser um autista, o que significa a palavra autista para ele. Bem, nada mais, nada menos do que uma característica, igual um cabelo diferente, a cor do olho diferente. A diferença é que a gente vê o mundo de outro jeito, igual cada um tem o seu jeitinho de ser. O autista é uma pessoa normal, igual qualquer um, só vive diferente, igual a todos. Você se incomoda de ser um autista, assim, em lugares públicos? De falar, sua mãe te apresentar tal, e no decorrer desse encontro, a pessoa perceber que tem algo diferente. Você se incomoda com isso? Não mesmo, eu até prefiro comentar sobre. Ai, que lindo, que lindo. Isso significa que você se aceita, né? Como você é. E o apoio da família é muito importante, né? Como que é em relação a esse sentimento? Que você tem esse apoio dos seus pais, da sua irmã? É gratificante, né? Porque eu não sei o que seria sem esse apoio. Que lindo. Que lindo. Agora pega o seu hiperfoco, que todo mundo quer ver. Pega o seu Blade pra mim. Rapidinho, senão vai cortar mais. Aqui, né? É o básico. Você tem o peão em si e o lançador para rodar. Cada um com sua habilidade, etc. Né? Nada demais. Quantos desses você tem? Não muitos. Cerca de 20, eu acho. Bastante. Não muito. Não muitos. Não mesmo. Senão você tem mais uma listinha aí querendo mais. E fala um pouquinho do seu canal no YouTube para todo mundo seguir lá, você no canal.
Bem, tipo, e no canal eu trago o meu conhecimento geral sobre Beyblade, tentando atualizar o pessoal. Ele é mais conhecido pelos lançadores, porque, tipo, para jogar você precisa do lançador, mas o pessoal geralmente quebra. E eu tive a vontade de fazer um vídeo ensinando. E acabou que deu certo e viralizou bastante. Que legal! Que legal! E além de você dar essas dicas no dia a dia, ele te ajuda no sentido de se concentrar em algo ou atrapalha? Ajuda ou atrapalha? Pessoalmente, assim, no meu ponto de vista, ajuda, né? Mas Ele tá querendo dizer que no ponto de vista da mamãe não ajuda. Ah, entendi. Entendi. Bom, muito obrigada, né, por ter tirado essas dúvidas. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta para o Ryan? Você é lindo. Olha lá. Amei o vídeo. Vamos ver aqui. Que lindo. Obrigado, Que gente. lindo. Um monte de coraçãozinho aqui para você. Aí sim. Ô, Dri, escreve qual que é o canal dele no YouTube nos comentários para o pessoal seguir. Ele vai escrever porque ele criou um negócio aqui que se a Cecília ver vai falar, isso não é um nome correto. Entendi. Tem letra, tem número, né? Você entendeu? Tipo, Entendi. tanto o Instagram dele é esse, quanto o canal do YouTube. Mas acho que lá no Instagram seu tem link do YouTube. Tem. Legal. Então, no Tô Instagram colocando também. aqui, pessoal, o canal dele, na realidade, eu relutei um pouco por conta disso, porque eu tinha medo de coisas ruins. Eu sou analista de sistemas, então eu sei o que acontece por trás, né, dos monitores e tudo mais, essas coisas de, enfim. Eu relutei um pouco, mas na realidade acabou ajudando ele se comunicar, ele interagir, sabe? Ele perdeu, porque antigamente, até para ele aceitar conversar com uma pessoa, se comunicar com uma pessoa, ele era mais retraído. E o canal fez uma parte, porque querendo ou não, ele sabe que ali do outro lado tem várias pessoas assistindo ele. Sim. E isso ajudou, inclusive ajudou até em relação ao colégio, porque ele era muito recluído com os amiguinhos do colégio, e o canal ajudou com que ele tivesse, até aos que ele sofreu muito bullying no colégio. Então, até os que vinham com ele, ajudou que ele tivesse um modo de se comunicar, e ele mesmo, ele ficou sabendo do diagnóstico dele o ano retrasado. Um ano depois que a gente que fechou o diagnóstico dele, né? E ele mesmo coloca pra gente que mudou, né? Assim, mudou o jeito que os amigos olhavam para ele, porque às vezes, como que eu vou colocar? Às vezes ele tem umas brincadeiras, ele sabe, a mamãe não tá criticando você, ok? Ele sabe, as brincadeiras dele, às vezes, por conta do jeito dele e tudo mais, às vezes irritava as crianças. Ele queria muita atenção, então ele tentava ser engraçado para ter atenção daquela. Aí vem o famoso bullying, né? Sim. E depois que ele colocou, olha, pessoal, eu fiquei sabendo que eu sou, então vamos pegar leve, eu quero te respeitar, então você me respeita também. E isso mudou. Sim. Ele deu esse feedback para mim e ele deu esse feedback para a escola. E isso, para mim, assim, as pessoas falam, nossa, mas ele se expôs. Agora, é óbvio, gente, eu não vou pegar e falar para ele aqui na rua, sair falando para todo mundo que ele é autista, porque tem pessoas que não vão saber lidar com isso. Sim. Infelizmente, vão ter pessoas que vão chegar, ainda tem aquela mente assim, que o autista é louco, é agressivo. Não é assim, gente, não é assim que funciona. Só que na escola foi necessário para ele ter Aceitação. E ele teve, graças a Deus, graças a Deus.
Ai, que bom, Dri. Eu fico muito feliz porque é exatamente sobre isso que nós costumamos falar, sobre a verdadeira inclusão. E se não começar, né, de nós, essa empatia, esse respeito, a gente tem que querer mesmo o respeito. Que foi? Tem que querer mesmo esse respeito, impor esse respeito, porque a inclusão, eu até postei sobre isso, ela não é um pedido de, pelo amor de Deus, socorro, me inclua. Não, ela é uma obrigação, né, para todos. É acessibilidade, inclusão e todos. Englobando tudo, tá? Não só o autismo. Só um minutinho, filho. Tá bom. Cuidado, Davi, com a sua irmã. Começou o sono. Começou o sono. Mas é isso, olha, eu tô muito feliz porque o Instagram não derrubou a gente, já tem 1h30 de live. Eu acho que agora é 2 horas, Ju. Eu tô achando que agora é 2 horas. Então é por isso que não derrubou. Ó, Tivete, ó. Um beijo. Tchau, Tivete. Olha lá, Tivete. Tudo bom? Então, eu quero agradecer demais. Dri, deixa a sua consideração final. Dri Sumaré. Então, Ju, foi muito bom, né? Graças a Deus não derrubou, tá tudo bem aí, né? O pessoal também já tá indo embora, já tá cansado de nós, mas foi muito bom, foi muito agradável. Acabei conhecendo mais 2 amigas aí mais a fundo, é sempre bacana essa troca e necessária, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eu digo que nesses 15 anos, se eu não fosse mãe de uma pessoa com deficiência, eu tenho certeza que eu não seria o que eu sou hoje, né? Sou artesã, cuido muito bem dele, luto muito, não só por ele, por tantos outros ao meu redor. Sim. Sou voluntária na APAI. Eu acho que eu não conheceria tanta gente bacana que tem nesse mundo como eu conheço. Então, assim, para mim, é gratidão. Deus me colocou nesse lugar e eu tento fazer o que Deus me permite. Eu permito que Ele me usa bastante, e Ele usa, viu? Ele abusa de mim, porque eu permito. Eu falo, Deus, o Senhor me colocou nesse lugar e o Senhor vai me usar como o Senhor quer. Então, eu só tenho gratidão porque Ele coloca pessoas assim maravilhosas no meu caminho. A Ju é uma delas, porque eu já tinha uma luta muito grande com tudo isso, com essa inclusão social, e ela veio ao meu encontro para somar tudo isso. Ela abraçou a causa junto comigo, estamos juntas em tudo. E, assim, é raro a gente, por mais que as mães falem, eu luto pela inclusão, não sei o quê, é muito raro achar quem se dedica 100%. Porque a gente tem, para conseguir 100%, a gente tem que se dar 100%. Então, eu sou muito grata pela amizade da Ju, por tantas outras que estão ao meu lado, mas a gente sempre tem que estar em união, porque senão não encaixa o quebra-cabeça, não encaixa o quebra-cabeça, né? Não, nem deles e nem o nosso. Então, as mães têm que estar ligadas para o quebra-cabeça se encaixar, porque depende de nós, da família. Então, assim, eu sei que se eu não tivesse ele, eu não teria esse privilégio que eu tenho hoje, e é só gratidão mesmo. Verdade, Dri, é verdade. Eu faço minhas suas palavras, porque até quando a gente já havia se conhecido, conversado algumas vezes, mas quando há 5 meses atrás, vai fazer 6 meses já, passa muito rápido, né? Mas quando a gente se falou novamente, nós duas nos emocionamos com essa ligação, com essa conexão. Foi algo, assim, surpreendente, né, Dri? Exato. Só áudios, não foi nem ligação, foram áudios, um em seguida do outro, exatamente resposta do que Deus estava preparando para nós, né? E exatamente. Não é fácil, é luta diária, cada uma tem a sua rotina, tem a sua vida, né? Mas a gente nem consegue se falar todos os dias, mas o pouco que a gente está junto, e até mesmo com a Drica de Guarulhos, a gente percebe assim, é uma amizade que ela não precisa estar ali batendo o martelo todos os dias. E isso é amizade, isso é a verdadeira amizade, né? É uma pela outra, na alegria e na tristeza,
e na saúde e na doença, e as acaba ideias, a vontade bater, né? As ideias, a vontade e a luta bater, porque senão você está lutando sozinha em vão, né? E é sim, isso. Assim, muita gente às vezes acha, quer ganhar dinheiro. Gente, não é isso. É para o bem, porque a gente sabe do que a gente passa e a gente quer o bem para o próximo, justamente porque sim. a empatia, né, que a gente luta por isso daí. Tá? Então, que as pessoas vejam isso como empatia, não como outros olhos, né? É verdade, com certeza. Tá. Drica, quer fazer suas considerações finais? E para mim também é gratidão, né? E, na realidade, o cordão eu tinha adquirido um do quebra-cabeça para ele, né? Para ele e para mim. E aí, de repente, a minha cunhada já tinha comentado, Dri, você já ouviu falar do cordão do girassol, né? Eu falei, pois é, Manu, né? Aí eu comecei a pesquisar, e aí foi quando eu acho que achei a Ju através da Quênia. Sim. Você mandou para a Quênia, aí eu vi a Quênia e eu já acionei a Ju por conta. E dali, gente. Amizade. Eu já vinha. Eu já vinha assim, eu já postava muito sobre o autismo, porque assim, a minha mãe, o luto dela, eu não sei se vai ser eterno, gente, mas assim, às vezes eu me sinto um pouco até retraída, porque minha mãe não aceita muito, né? Então, aí fica o fulano, você tá vendo que a Adriana tá postando não sei o que, só que agora é diferente. Aí eu conheci o cordão, aí a Ju me colocou uma sementinha, e aí eu já quis trazer barulhos, e aí Deus vai juntando as coisas, aí conversando com me apresentaram um vereador que pediu a lei, que aí eu pedi a lei de Sumaré Padri, e aí foi para ele. Diz ele que estão escrevendo em cima da de Sumaré, da de Brasília e da de Ibirá, né? E eu, para mim, é só gratidão, porque através disso eu estou trazendo algo que é lógico, é uma inclusão para mim, é uma inclusão para o meu filho, mas é uma inclusão geral para uma cidade. O que dirá se pouco a pouco Ibirá, São Paulo, Guarulhos, Manaus, Maranhão, você está entendendo? Isso vira âmbito nacional, sabe? É inclusão, gente. Aí entramos no grupo, então para mim assim, é só gratidão. Tem dias ali que eu procuro apoio e tem dias que eu acho que de alguma maneira eu ajudo. Então, é uma troca, entendeu? E para mim, e antes desse grupo, assim, aqui eu já meio que indiretamente, quando você vai na clínica, quando você leva ele no pediatra, você troca experiência com uma mãe ou outra, e aí eu compartilhava o meu, que uma mãe falava, mas como que eu faço o diagnóstico e tal? Gente, isso chama-se empatia. E eu sou grata pelo que eu recebo, pelo que eu consegui, pelo progresso que eu tive do meu filho, e a minha vontade de poder expressar isso. E assim, vocês, para mim, foi bênção. E eu espero que continue e perdure aí por muito, muito. E a gente possa se encontrar fisicamente logo em breve. Verdade. Verdade. Você sabe que eu recebi uma mensagem muito curiosa de uma mãe que entrou no nosso grupo. Ela também tem um grupo na cidade dela. Eu acho que o nosso grupo é o único que tem todas as deficiências e mães de todo canto do Brasil, né? Eu acho, não sei, porque é o que elas falam. E daí ela falou, Ju, você não tem regras no grupo tal? Eu falei, não, por quê? A única regra é que a gente não permite julgamento, a única coisa que nós não permitimos. Não, porque é o primeiro grupo que eu entro assim, por um link, um convite e tal. Gente, quando tem pessoas civilizadas, pessoas que estão ali para fazer o bem, né? Por isso que eu bato muito na tecla de que nós somos um jardim de girassol, porque é verdade. Eu fui num campo de girassol, pessoalmente em Sumaré, Dri, naquele lá indo para Americana. Famoso. É lindo lá. Então, eu fui pessoalmente, eu tive a honra de conhecer e eu me senti muito bem. É uma emoção tão grande
E é isso que eu sinto no nosso grupo. Eu sinto essa união, eu sinto essa cumplicidade, essa troca e coisas pertinentes, coisas boas. É claro que nem tudo é flores, mas a gente posta também as nossas dificuldades, né? E então, é assim, para mim, é muita gratidão em ter vocês lá, ter todas as mães, que muitas estão aqui. E eu sou grata pela vida e pela família de cada um que percorre aí com a gente, né? Espero chegar mais. Não vejo números, nem sei em quantas estamos, mas eu vejo qualidade no nosso grupo. É isso que eu prezo muito. Eu e a Adri, que é a administradora comigo, a Adri de Sumaré. É isso mesmo, você falou tudo. Precisa desse elo e, assim, por causa do cartão e do cordão, abrangiu todas as deficiências, né? Eu já trabalhava com várias deficiências também, né? Por causa da APAE, é múltipla, né? Então, assim, é muito grande. Né, uma família que só cresce. Só cresce. E para tentar atender a todos, né? Agradar nem sempre. Não. Agradar nem sempre. Mas Exatamente. a gente tenta. Nem Jesus conseguiu, né? Agradar a todos. Mas a gente tenta. Querer fazer essa façanha, né? Mas tá bom. Mas a gente Mas mesmo assim, eu não desisto, não. Minha mãe, Adriana, mãe, não desisto, mãe. Não desisto. Tá escrevendo? Adriana, eu falei, mãe, fica tranquila, mãe. Fica tranquila, mãe. Que a minha mãe tava preocupada. Fica tranquila. Mas olha, tem muita live boa por aí, mas eu quero voltar a fazer mais lives, né, entre nós, mães do grupo mesmo, para cada uma contar um pouco sua história. E eu gostei muito de hoje, apesar de ser nessa data toda especial, a gente tem falado sobre inclusão em toda semana, né? Toda semana está tendo live. E vamos que vamos. Isso! Olha lá que ela fez, Dri, que lindo! Quando eu vi, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui um print. Peraí, Drica, põe de novo. Tira os comentários para printar. Ah, é verdade, peraí. Isso. Ô, Jesus. Foi. Então, ó, beijo, beijo. Até a próxima semana. Semana que vem tem live todos os dias, gente. Eu vou pirar, mas não me importa. Eu piro junto com vocês. É isso aí, força. Que gostoso. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Gente. E muito obrigada por quem ficou até aqui. Eu vou deixar a live gravada lá no IGTV. Obrigada por estar ali. Legal. Mas a gente. Pode deixar. Beijo, tchau, Maia. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Para você também. Tchau. 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 Como é que sai, filho?